Como é bom, né? No dia do aniversário da gente, o Facebook lá fica pipocando de curtidas e parabéns para você. Agora, você já notou o seguinte? No Facebook todo mundo se cumprimenta, né? Agora, será que se essa pessoa te encontra nos corredores, na empresa, ela te cumprimenta? Já notou isso? Que as pessoas estão se tornando cada vez mais populares nas redes sociais, mas isso no dia a dia não acontece. Cadê o calor humano, né? Cadê aquele parabéns, bacana, vou te pagar uma cerveja depois? Nem isso não tem mais, gente. Cadê as festinhas? Cadê o bolo? Cadê o salgadinho? Esse negócio de curtidinha é legal, mas o calor, o afeto, isso aí é insubstituível. Parabéns você de casa, viu que faz aniversário hoje, dia 2 de fevereiro. Deixa eu consultar o Fábio, que é o nosso guru, ele que entende tudo de horóscopo. Fábio, quem nasce dia 2 de fevereiro é que signo, Fábio? Vai pesquisando aí, daí você me conta, tá bom? Bom, tem famosos também aqui na tela do Boa Tarde Curitiba, famosos que também fazem aniversário na mesma data que você. Quer ver só? Luiz Gustavo é um deles. Luiz Gustavo é ator, né? Ele que já trabalhou em muitas novelas, muitas. Ele é daqueles atores da velha guarda, ele trabalhou no Beijo do Vampiro, Confissões do Adolescente, Começar de Novo, enfim, e trabalhou também no humorístico Sai de Baixo, da Rede Globo. Quem faz aniversário também hoje é a Paula Bularmack, ela que nasceu em 1967 em Niterói, né? Paula Bularmack faz aniversário hoje também aí, a Bela Loira, atriz competente, já atuou em várias novelas, Sabor de Paixão, América, Perdidos de Amor, Explode Coração, entre outras. Essa colombiana, linda de viver, que vai aparecer na tela, também faz aniversário hoje. Eu estou falando da Shakira, claro, né? Isabel Mebarak Ripoll. Opa, se falar assim, ninguém sabe quem é, né? É a Shakira, é a que nasceu em 1977 em Barranquilla, na Colômbia. Compositora, cantora, um mega talento internacional. E por último, ele, latino. Latino também faz aniversário hoje. O nome certo do latino é Renato Souza Braga. E o latino contagiou o público brasileiro em 2005 com o hit Festa no AP. E ele que antes de cantor trabalhou como garçom, mágico, cozinheiro, dançarino e outras cositas mais. Aniversário também do latino, fechando esse bloco com um pedacinho da música Festa no AP. Rola o som lá pra gente. Quem tá aqui, tá em casa, chega aí, pode entrar. Quem tá aqui, tá em casa. Chega! Legal! Gente, olha, daqui a pouquinho tem linha aberta para você de casa participar com a gente. Coloca na tela lá, Fábio, 3240 59 40. Eu estou trazendo hoje aqui um grande profissional, advogado, especialista em aposentadoria. Atenção você de casa, vai se aposentar? Preste atenção, você tem muitos direitos, né? E informação é poder. E afinal de contas, você trabalhou a sua vida inteira, tem que sair feliz e contente para poder curtir a vida com a família e com os netos. Então, olha, daqui a pouquinho eu vou conversar com o doutor Vitor. Dr. Vitor Tavares Botti, advogado previdenciário, né? Nós vamos abrir a linha daqui a pouco para você de casa. Se você tem alguma dúvida sobre a aposentadoria ou de repente já se aposentou, mas dá lá uma olhadinha lá nos rendimentos lá no final do mês, não está feliz, né? Será que eu não tinha direito a mais alguma coisinha? Será que pode esse negócio de revisão? Eu não sei, mas o Dr. Vitor sabe. E ele vai responder para você de casa sobre as revisões também. Será que você está recebendo aquilo que devia, que mereceria? O que é insalubridade? E outras coisas mais para você ficar bem informado. 3240 5940, você pode e deve participar ao vivo conosco. E eu também convidei hoje uma cantora, sertanejo, formidável. Não é sertanejo, né? Não. Não, Dropa? Não. Brincadeira.
Johanne Dropa, mega cantora, ela que é cantora e compositora, né? Isto. Rock and roll nas veias. Sempre. Sempre. Você nasceu aonde, Dropa? Aqui em Curitiba Curitibana? mesmo. Isso. Que bairro você mora hoje? Tingui, Tingui. perto de Santa Cândida. Você sabe que antigamente o seu bairro tinha um nome. Se chamava Vila dos Sapos. É mesmo? Isso Ainda é Vila Tingui, né? Mas, o dos mas Sapos antigamente, eu não lá no início dos anos 60, ela foi batizada de Vila dos Sapos. Isso está na história de Curitiba. sabia. Interessante. Vila Tingui. Você começou a cantar desde pique-ruxa? Cantar foi um pouquinho depois, desde os 15. 15 anos. Mas eu tô na música desde os 7 anos de idade. Influenciada por causa do meu pai, que ele é pianista, né? Ó, legal, hein? Você compõe suas músicas? Componho. E a Johanna, gente, vai contar hoje a história um pouco da vida dela, do trabalho, mas vai encerrar esse bloco agora cantando a canção. Depois a gente vai conversando com ela, cantando. Você pode também ligar e pedir a música. Se ela souber, ela canta. Se eu souber, eu canto, pode deixar. Johanna, canta pra gente então. Vamos lá. Pra fechar esse bloco. I used to love her, but I have to kill her. I used to love her, ooh, yeah, but I have to kill her. I knew I'll miss her, so I have to keep her. She's buried right in my backyard. I used to love her, ooh, yes, but I have to kill her. I used to love her, ooh, yes, but I have to kill her. She beats me so much, she drives me nuts, but I can still hear her complain. I used to love her, hey, yes, but I have to kill her. I used to love her, ooh, yeah, but I have to kill her. I knew I'll miss her, so I have to keep her. She's buried right in my backyard. Muito bem, estamos de volta. Antes de conversar com o Dr. Vitor, choveu hoje em Curitiba, né? Choveu, né? Pelo menos é o que as manchetes dizem, foi uma chuva forte, né? Você está vendo aí nas imagens, a chuva forte que atingiu principalmente alguns bairros de Curitiba e região metropolitana. Isso aconteceu no início da tarde desta terça-feira. E segundo você está vendo aí nas fotos, vários pontos de alagamento, principalmente ali na região de São José dos Pinhais. Choveu por aqui, gente? Choveu? Choveu aqui? Pouco. Fraquinho, né? Fraquinho. Olha, protesto pela redução da tarifa de ônibus acontece hoje à tarde na Boca Maldita, viu? O movimento Passe Livre se reuniu ontem na Assembleia, no final da tarde, na Praça Rui Barbosa, e o objetivo da manifestação é pedir o congelamento definitivo da tarifa do transporte de ônibus em Curitiba no valor antigo de R$ 3,30. Para hoje, um novo protesto está marcado para 6 horas da tarde na Boca Maldita. Quase 4.000 pessoas confirmaram presença no evento marcado através do Facebook. O integrante do movimento Passe Livre, o Luiz Fischer, explica que além da volta da tarifa antiga,
os manifestantes querem pedir para que abram a caixa preta da Urbis, né? E saber realmente como é que está sendo feita a gestão de tudo isso aí. Porque alguns indícios marcam que talvez os motoristas de ônibus voltem a fazer greve ainda esta semana, né? Há indícios da greve. Por quê? Porque muitos ainda não receberam. Mas a passagem de ônibus já subiu. E essa briga está indo longe, já notou? Motoristas, cobradores, empresário do transporte público, Urbis, e no meio desse turbilhão, quem fica? Isso mesmo. O público, né? O usuário do transporte público. E aí, vai fazer o quê? Interesse comercial prevalecendo. Sempre. De um lado, o empresário querendo ganhar mais e se fechando, né, dizendo que não. O que é repassado não satisfaz as necessidades do fechamento da planilha. E aí, como é que a gente fica na situação dessa? Vai acreditar em quem? E a qualidade do serviço, de longe, precária. Não é verdade? Então a gente acompanha aí o desenrolar dessa história nos próximos dias. Ok, gente? Dr. Vitor Tavares Bolt, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, é uma satisfação. Você é jovem advogado, especialista em aposentadoria, advocacia previdenciária, conosco agora. Doutor Vitor, o brasileiro conhece dos seus direitos? Ou não? Infelizmente... Deixa eu sentar aqui do lado, aqui para a gente conversar melhor. Conta pra gente, doutor. Infelizmente, o que nós percebemos no dia a dia é que há uma falta de conhecimento de direitos básicos, principalmente em relação à aposentadoria, e a melhor forma de se obter uma aposentadoria junto ao INSS. O brasileiro tem medo de reivindicar os seus direitos? O brasileiro bonzinho, aquele que acaba tendo medo do poder público, acaba tendo o seu direito usurpado em detrimento ao medo de ser preso, de perder os direitos já adquiridos, ele acaba se retraindo e... deixa pra lá. Não, eu não vejo desse lado. Eu acredito que há efetivamente uma falta de conhecimento da existência de direito. A partir do momento em que a população ela tem conhecimento, ela tem buscado uma reivindicação maior. Está mudando o pensamento. Mudando. Ela tem facilidades hoje, ela tem um acesso ao Poder Judiciário muito mais efetivo do que antigamente, né? Mesmo porque os canais de comunicação hoje estão aumentando. As pessoas estão acabando conhecendo mais, perguntando, estão conversando mais. Perfeito. E está desmistificando o assunto. É isso, doutor? Perfeito. Vamos falar especificamente sobre a aposentadoria. Quais os tipos de aposentadoria que existem, doutor Vitor? Bom, além dos benefícios por incapacidade, né, que nós dizemos a aposentadoria por invalidez, que é uma situação mais específica, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade e a aposentadoria especial. Né? Essas são as aposentadorias cujo fator preponderante é o tempo de contribuição, o tempo de serviço ou até mesmo o exercício de uma atividade especial danosa. Né? Perfeito. Vamos começar por idade. Tá. É o mesmo para homem, é o mesmo para mulheres? A partir de que idade? Como é que é? A aposentadoria por idade ela tem um fator de diferenciação entre homens e mulheres, que é a idade, basicamente. Para que o homem tenha direito, ele tem que ter no mínimo 65 anos. 65. E 15 anos de tempo de contribuição. No mínimo. No mínimo. Tá. Para a mulher, são exigidos 60 anos de idade e no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Há uma regrinha, uma regra de transição para quem atingiu os 60 anos ou os 65 anos há mais tempo. Então, para esses casos específicos, há uma certa diminuição no tempo de contribuição exigido. Mas, de regra geral, são 60 anos para a mulher, 65 para o homem, mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Tá. Você falou em contribuição. Essa contribuição ela tem que ser contínua e se houver uma vacância. Pagou, contribuiu 5, 6 anos, opa, ficou desempregado, teve um intervalo de 1 ano. O que acontece? Não há nenhum prejuízo para quem começou a contribuir por diversas razões, parou de contribuir. Né? Inclusive, não é nem necessário que a pessoa já esteja afiliada ao INSS no momento de requerimento da aposentadoria. Desde que ela tenha
no seu histórico 15 anos de contribuição, por exemplo, no caso da aposentadoria por idade, ela já pode requerer o benefício. Não é necessário que ela esteja vinculada no momento de requerimento da aposentadoria. Então, para aquelas pessoas que, porventura, não conseguiram contribuir por toda a vida, não há problema nenhum para que se tenha direito ao benefício. Então, esses intervalos não importa, o que importa é a somatória. Perfeito. É isso? Perfeito. E se ela, nesse intervalo, ela pagou por conta própria, como é que ela prova esse ano, esses anos, esses períodos que ela contribuiu por conta própria? Via de regra, geralmente o INSS ele tem todo o registro das contribuições da pessoa, do segurado, né? Há casos em que esse registro muitas vezes não ocorre de maneira fiel às contribuições. Então, para quem contribuiu pelo carnê, como contribuinte individual, né, pela guia da GPS, é importante que sempre mantenha essas contribuições, que guarde esses carnês para que, caso ela necessite, ela pode comprovar ao INSS que houve contribuições. Bom, a carteira de trabalho é o registro de toda a época laboral do indivíduo. Sim. Se ele perdeu a carteira? Esse é um caso são casos que ocorrem. É muito comum, né, doutor? São comuns, gera um certo problema porque o sistema do INSS nem sempre foi informatizado. Então, nem todas as contribuições que constam na carteira podem constar no registro do INSS, nos registros, desculpe. Nesses casos, a pessoa tem outros meios de tentar comprovar esse período trabalhado. Ela tem que buscar documentos junto às empresas, fichas de registro, até mesmo alguns comprovantes de pagamento. Pois é, doutor. E essa empresa já não existe mais? São casos Como é que fica? Difíceis. Difíceis. Tem que se buscar, muitas vezes, tentar um extrato do FGTS de um período longínquo, tem que buscar junto às instituições, a instituição bancária, a Caixa Econômica, para ver se há algum elemento que vincule ela àquela empresa. É difícil. Em alguns casos, pode se tornar até inviável o reconhecimento. Nos grandes centros urbanos, tem muitas pessoas que são oriundas do interior do estado. Perfeito. E lá eles iniciaram a vida laboral, bastante jovens ainda, lá na lavoura. Esse período laboral na lavoura conta para a aposentadoria, doutor? Conta. Esse período ele conta como tempo de contribuição. Ele vale a partir dos 12 anos de idade. Então, a criança jovem que começou a trabalhar na lavoura a partir dos 12 anos de idade, ela já pode ter esse tempo reconhecido. Claro que ela vai demandar prova desse tempo, né? Pois é, porque não existe carteira, né? Exatamente. Como é que ela prova isso, doutor? Isso aí, digamos, uma pessoa que trabalhou já está com 50, 60 anos, isso aí, esses registros se perderam no tempo. Perfeito. Mas é um direito adquirido. Claro, claro. Como é que ela vai? Qual que seria o pontapé inicial, o caminho? O que as decisões, o que na verdade se exige é um início de prova. Não é uma prova plena, uma prova efetiva de que ela trabalhou no campo. Né? Mas é um início, são documentos que vinculem ela ao campo. Claro, como se trata de uma criança, de um adolescente, basicamente de um jovem, é muito difícil que ele tenha documentos em nome próprio. Então, se autoriza que ele utilize documentos em nome dos pais, por exemplo. Matrícula do imóvel rural, às vezes pagamento de um imposto territorial rural, documentos do INCRA, notas fiscais de compra e vendas de produto daquela época. Então, se autoriza que ele utilize documentos em nome dos pais. Por exemplo, o que é muito comum é uma certidão de nascimento dos irmãos, às vezes um irmão mais novo, né, que indique que o pai é lavrador, certidão de casamento dos pais, que demonstram que o pai e a mãe eram lavradores. Né? Isso demonstra que a família teve um histórico de vida rural e que ela é muito improvável que não tenha trabalhado naquele meio. Né? E claro, para todos os casos exige-se que haja uma prova testemunhal também. Perfeito. Que complemente esses documentos. Bom, doutor Vitor, via de regra, quem recolhe o fundo de garantia é o empregador. Isso. É isso? As contribuições. As contribuições. Isso. E se o empregador não recolheu? Está lá no lerite do cidadão que ele retirou quantos porcentos, doutor? Do salário? Pode chegar a 11 até. 11. Essa é a alíquota máxima? Máxima. Tá. Tá lá, aparece na folha, no lerite do cidadão, que a empresa estava todo mês descontando. Só que ele não repassava. Repassou. Eu estou dizendo porque isso é um fato comum, Sim, né, no concordo. Brasil. A empresa não repassava para O INSS. o INSS. E aí, doutor?
Nesse caso, a lei é bem clara no sentido de que o dever de desconto e repasse é do empregador, é da empresa. O segurado ele não pode ser prejudicado pela ausência de contribuição, pela ausência de repasse. Porque foi descontado. Porque foi descontado. Isso, inclusive, pode se caracterizar até crime de apropriação indébita previdenciária, quando há o desconto e não há o efetivo repasse, né? Então, isso pode se caracterizar, inclusive, como crime. E o que a pessoa vai fazer no caso? A pessoa Ele tem salvaguardado esse direito? Tem. O INSS vai pagar e depois cobrar o valor devido a quem está lhe devendo? Como é que é o modo operandi disso aí? Na verdade, ele, no momento de requerimento da aposentadoria, ele vai apresentar as carteiras de trabalho, os demais comprovantes, as guias da Previdência Social, e caso haja qualquer negativa do INSS no sentido de não reconhecer esse tempo, né, porque não constam nos registros as contribuições, ele pode recorrer à via judicial, né, para que esse tempo seja reconhecido. A lei que regulamenta os benefícios da Previdência Social, ela é clara nesse sentido de atribuir o dever de repasse do empregador. Perfeito. Vamos abrir a linha para o nosso telespectador. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É Maria da Penha. Oi, Maria da Penha, tudo bem com você, minha amiga? Tudo bem, graças a Deus. Eu gostaria de saber que eu sou pensionista desde 91 e eu não consigo reajuste. Eu já entrei com pedido e eu não consigo, é indeferido. Por que será isso? Maria da Penha, obrigado pela participação. Fica ouvindo a resposta do Dr. Vitor, tá certo? Tá bom. Obrigado, Obrigada. amiga. Boa tarde. Então, doutor Vitor. Boa tarde, dona Maria. Veja, nem sempre as revisões para benefícios que estão em vigência, elas têm que ser analisadas caso a caso. Né? Não existe uma regra que determine que todo benefício deve ser revisado. Isso deve ser analisado caso a caso para verificar se houve uma ilegalidade. Porque só se fala em revisão de benefício caso o INSS tenha cometido um erro no momento da concessão. Não tenha se atentado aos requisitos legais, não tenha observado aquilo que diz a lei. Em alguns casos, isso não ocorre. O INSS realmente concede o benefício de modo correto. O que eu vejo muito, que o dia a dia nos mostra, é que a pessoa tem uma sensação, não é nem uma sensação, na verdade, ela constata que o benefício dela vai cada vez achatando mais. Porque o reajuste muitas vezes não acompanha a evolução do salário mínimo, não acompanha a inflação. Então, a pessoa que, por exemplo, há muito tempo recebeu um benefício equivalente a 8, 10 salários mínimos, hoje ela recebe um benefício Então, esse é um achatamento natural da inflação e não existe a reposição desses ganhos, é isso? O salário mínimo ele aumenta num patamar, o benefício ele é reajustado em outro. Muitas vezes isso se torna muito distante. Claro, cada caso deve ser analisado com cautela para verificar se há efetivamente direito à revisão, mas não há uma regra geral de que determinado benefício Mas possa cabe ao ser segurado requerer, porque o INSS, de forma alguma, vai dizer, segurado, eu errei, tem mais um repassezinho para você. Não, o segurado tem que provocar, tem que impetrar com ação, buscando a revisão dos benefícios. Isso. Sempre. Sempre. Vamos fazer uma pequena pausa aqui com o bate-papo com o Dr. Vitor. Lembrando que você de casa pode participar com a gente. O telefone está na tela, é o 3240 5940. Tem alguma dúvida na sua aposentadoria, participe com a gente. Não adianta que músico não se aposenta, viu, Johaine? Só na privada, É, né? só na privada. Só na privada. Na previdência privada. Na previdência privada. Não se aposenta mesmo, doutor? Eu falo, não sei se estou falando besteira aqui. Se aposenta, desde que contribua. Desde que contribua. Tá pagando o carnezinho? Tá pagando o carnezinho? Não. É marrom o carne aí? Não tá pagando? Não. Tá na hora, viu? Tá, é verdade. Mas fica muito jovem, né, Johaine? Mas tem que pensar nisso, né? Cedo, pensar né? no futuro. Alguns cachês que você vai começar a ganhar. Pretendo ganhar Nem cachês precisa, né, Johaine? meteóricos. Né? Então canta pra gente aí. Vamos lá. Big wheels keep on turning, carry me home to see my kin, sing the songs about the Southland. I miss Alabama, it's the
scene, okay with you, yeah. Well, I heard Mr. Young saying about her. Well, I heard O'Neill put her down. But Mr. Young will remember, I saw the man donating around anyhow, yeah. Sweet home Alabama, where the skies are so blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you. In Birmingham they love to go up north, and so we did what we could do. Watergate does not bother me, does our conscience bother you? Tell the truth, yeah. Sweet home Alabama, where the skies are so blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you, yeah. Sweet home Alabama, where the skies are so blue, yeah, yeah. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you. Obrigada. Você tentou a carreira solo, né, Johanne? Também. E você também é vocalista de uma banda, é isso? Como é o nome da sua banda? Se chama Rock Bugs. Rock? Rock Bugs, insetos do rock. Bugs. Que legal. Onde é que vocês se apresentam? A gente tem shows frequentemente num bar chamado Do Brook, aqui em Ok. Curitiba. Aham. No Carnaval estaremos no Sheridans. Em março estaremos no Cross. Se vocês entrarem no Facebook, procurarem por Rock Bugs, vocês conseguem achar a nossa agenda. Curiosidades, fotos, vídeos, tudo no Facebook. Bacana. O que é música pra você, hein, Johanne? É a minha vida. Hoje eu não consigo imaginar fazendo outra coisa se não for trabalhar com música. Você compõe também? Componho. Eu tô num projeto autoral, solo, né, independente da banda, e ele ainda tá em fase de pré-produção, que é a fase mais demorada mesmo de qualquer projeto autoral. Porque até você entrar em estúdio, você tem que revisar letra, harmonia, melodia, conceito. Assim que tudo isso está pronto, daí que você parte para a fase de gravação mesmo, né? Bacana. Então, mas acho que até a metade do ano eu vou estar lançando já esse EP. Então ganhe muito dinheiro, viu? Para que não precise se aposentar Tomara, aí, viu? tomara. Esses dias eu estava vendo uma matéria aí que músicos daquele cantor lá, como é o nome lá? Safadão? Foi mandado embora, porque o cara falou nas redes sociais que não estava 3, 4 mil reais por mês para ser músico da banda lá do Safadão. O Safadão não gostou e fez uma safadeza. Mandou o cara embora. Tá vendo? É, Vida é ingrata. safadão, assim, né? Safadão, né? Safadão. Gente, voltamos a conversar aqui com o Dr. Vitor, gente. Dr. Vitor Tavares Botti, advogado, né? Especialidade em aposentadoria. Então nós vamos chamar um breve intervalo comercial. Na volta você continua recebendo esse turbilhão de informações aqui do Dr. Vitor. E lembrando que você pode participar conosco fazendo a sua pergunta através do 3240 5940. Já voltamos, 1 minuto. Legal, gente. Estamos de volta e conosco aqui o Dr. Vitor Botti, advogado previdenciário. E lembrando que você pode participar com a gente, o telefone está na tela. Como é que funciona a questão, doutor, da insalubridade? A aposentadoria, a pessoa que trabalhou sujeita a periculosidade ou insalubridade, ela tem direito a uma forma diferente de se aposentar. Uma compensação? Uma forma mais benéfica, que é a chamada aposentadoria especial. Ela é uma aposentadoria com tempo reduzido, 25 anos. Dá um exemplo, por exemplo, uma profissão que
que fosse insalubre? Na verdade, uma pessoa, por Área exemplo... de saúde? Saúde. Enfermeiros, técnicos, raio-x. Isso é insalubre, não? Sim. Na verdade, assim, a pessoa que está exposta a agentes danosos pode ser um enfermeiro, um médico, um metalúrgico que tenha um ruído danoso. Curiosidade minha, existe uma relação de atividades? Como que é? Ou é analisado caso a caso? Porque eu penso, será que todo profissional da saúde, durante seu período laboral, esteve alocado num ambiente salubre? Porque ele pode estar trabalhando num escritório. Claro. Será que todo, sei lá, estamos conjecturando. Então eu lhe pergunto, são atividades ou é caso a caso? Alguém vai averiguar e vai dizer, olha, você, Mário, estava na televisão, sua profissão não é insalubre, mas você estava trabalhando num ambiente insalubre. Como é que funciona isso aí? Na verdade, é assim, as atividades consideradas danosas, né, insalubres, elas, até 1995, porque em 1995 teve uma alteração legislativa muito significativa. Então, de 95 para trás, existe um rol de atividades que são consideradas danosas, pelo simples exercício da profissão. Ok. É motorista, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, enfermeiro, dentista, uma série de atividades. Caso a pessoa... Exercendo ou não atividade insalubre, Perfeito. entrava naquele rol de atividade, Isso. já era classificado insalubre. Perfeito. Caso a pessoa não exercesse uma atividade que entrasse nesse rol, nessa lista, ela pode provar com base num documento específico, né, que é o PPP ou os formulários próprios. Quem vai emitir esse certificado? A empregadora, a empresa. O empregador. Isso. Atestando ali, fulano realmente estava em contato Exatamente. com produtos Esse documento, nocivos. ele geralmente tem como base um laudo feito por um engenheiro de segurança do trabalho, que faz a medição e coloca naquele formulário. De 95 para cá, para os dias atuais, houve uma mudança na lei e as atividades não passam mais a ser consideradas especiais, insalubres, pelo simples exercício da profissão. Tem que provar a insalubridade, né? Por exemplo, há casos em que os médicos não estão expostos, né? Por outro lado, uma atividade que talvez não constasse naquela lista, ela está sujeita a agentes danosos. Vamos pegar, por exemplo, um operador de produção. Ele está sujeito a um ruído, muitas vezes, danoso. Então, ele tem direito ao tempo especial, né? Então, hoje em dia, basicamente, de 95 para cá, a pessoa ela tem que comprovar essa exposição aos agentes danosos. Em se comprovando essa exposição, isso altera em quanto em termos de benefício para a pessoa? Ocorrem duas hipóteses, basicamente. Se a pessoa comprova 25 anos de exercício de atividades danosas, não importa se foi anterior ou posterior a 95, desde que seja vida... Se ela comprovar 25 anos, ela passa a ter direito à aposentadoria especial. Mas sempre dentro da insalubridade? Perfeito. 25 anos dentro daquela atividade insalubre? Isso. Não só naquela específica. Ela pode ter exercido uma atividade insalubre aqui, ter mudado de categoria, desde que tenha tido atividade insalubre, né? Ok. 25 anos. Só que daí já entra por tempo de serviço daí. Aposentadoria especial. O especial. É um outro benefício. Ok. O que ocorre muito é que se a pessoa não consegue provar esses 25 anos, às vezes ela não trabalhou 25 anos, ela trabalhou 20, ela mudou de atividade, né? O que ocorre nesses casos? Esse tempo especial reconhecido, ele vale mais para fins da aposentadoria por tempo de contribuição. Existe um percentual, 40% 40%. E 20% para a mulher. Em cima você tem um exemplo aí bem interessante, digamos que ela trabalhou 15 anos ou 20 anos numa atividade insalubre, ela precisava de 25 anos. Isso. Mas 5 anos ela trabalhou numa outra atividade qualquer. Isso. Então ela vai ter 40% em cima dos 20. Perfeito. Ela Que já teria vai para 28. 28 anos. 28. Já daria. Completaria com os 5. Os 5. Aí teria que ver se ela alcançaria os requisitos, os 35 Ok. anos, né? Mas isso é uma situação um pouquinho complexa, uma situação mas o pessoal tem muitas dúvidas, mas pode trazer uma alteração muito significativa para o benefício da pessoa. Como é que é o dia a dia, doutor, de quem vai por conta própria até um posto de atendimento? Como é que acontece? Eu quero me aposentar. Eu estou apto a ir lá no balcão, relação de documentos? Como é que é esse trâmite todo? Como é que acontece? O INSS ele disponibiliza diversos formulários, ele tem
formas de orientar o segurado pela internet, por telefone, até mesmo pessoalmente. Mas o que se vê no dia a dia é que a pessoa, dependendo da situação, ela tem muita dificuldade para conseguir o benefício por conta própria. Claro, não há necessidade de contratar intermediários, mas na verdade ela sente sim uma certa dificuldade porque o INSS ele é muito burocrático em alguns aspectos. Ele exige muitas formalidades, ele exige muitos documentos específicos. É a famosa burocracia brasileira. Que muitas vezes a população não tem conhecimento. E acaba tendo benefício indeferido, muitas vezes por ausência de conhecimento desses documentos específicos, por mais que ela tenha possibilidade de se informar, mas às vezes são algumas exigências que dificultam um pouquinho o dia a dia. Lá no início você falou que a contribuição mínima é de 15 anos. Isso vai impactar numa diminuição do valor recebido? Nem sempre. A aposentadoria por idade, que é aquela que nós falamos antes, nem sempre ela é menor que a aposentadoria por tempo de contribuição. Muitas vezes as pessoas tendem a achar que a aposentadoria por idade vai ser um benefício de salário mínimo ou algo assim. Não. O que vai ser considerado para o valor do benefício são as contribuições dela, o que ela contribuiu, o histórico de contribuições dela perante o INSS. Hoje, na aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, nós temos o fator previdenciário, que pode estar presente. O fator previdenciário, muitas vezes, ele diminui o benefício da pessoa a ponto de tornar mais vantajosa a aposentadoria por idade. Quando que a pessoa opta, se é que ela tem essa opção, eu vou me aposentar por contribuição ou por idade, existe essa opção ou já tem um formato pronto, doutor? Na verdade, isso é analisado caso a caso, a aposentadoria que tende a ser melhor para o segurado. Muitas vezes Mas quem analisa? O INSS, muitas vezes, no momento da concessão, ele abre essas opções ou não? Não digo que ele abre de forma consultiva, ele não vai promover, muitas vezes, uma consulta. Mesmo porque não é um balcão de negócios, exatamente. Né? A pessoa requer o benefício, muitas vezes o benefício é concedido e ele tem por obrigação, por dever, conceder o benefício da melhor forma. Mas muitas vezes o segurado que está prestes a se aposentar, ele procura um profissional que lhe orienta a respeito que eu acho da que melhor... é o caminho mais correto, né, doutor? Acredito que sim, porque por mais que não se exija um intermediário para requerer o benefício, o que muitas vezes se observa é que se o benefício ele é concedido e a pessoa aceita aquele benefício, por mais que não tenha havido nenhuma ilegalidade ou algo nesse sentido, ela tem muita dificuldade e não consegue renunciar e escolher um benefício melhor posteriormente. Você falou do benefício, a pessoa, lá no início do programa eu disse que muitas vezes a pessoa se aposentou e tem certeza que não está certo, né? Até fiz um trocadilho, certeza que não está certo. Mas ela constatou que o que ela está recebendo não está correto. E ela tem medo de entrar com uma ação pedindo uma revisão por medo de perder o já benefício adquirido. Aposentado lá, Dona Maria, que está nos assistindo, não vou entrar com ação porque vai que o INSS resolve cancelar minha aposentadoria enquanto eu estou pedindo uma revisão. Isso acontece, é verdade ou é mentira, doutor? O INSS, na verdade, ele não pode cortar o benefício por conta de um pedido de revisão. Mesmo que eu peça, não, está errado, eu quero melhorar. Ele não pode parar. Ele não pode. Na verdade, a pessoa está buscando uma melhora no benefício, ele não vai poder, o INSS, se prejudicar. Claro, salvo se o benefício tenha sido concedido por um erro, se tenha caso tenha vício qualquer. Exatamente. Mas a pessoa, se ela acha que ela tem direito à revisão do benefício, ela deve sim procurar uma revisão, uma forma de revisar esse benefício, deve consultar com um profissional para que ela tenha uma melhor condição. Aí você de casa vai fazer uma pergunta, mas eu já me aposentei há tantos anos, 5, 6, 7 anos, será que eu ainda tenho esse direito? Daqui a pouco o Dr. Vitor responde. Só que agora nós vamos ouvir um pouquinho de blues. Sai um blues aí, Johanne? Com certeza. Será que você é uma bluseira da Moncheira? É o pai do rock, né? O blues. Né? Acho que quem gosta de rock tem que ouvir blues pra você ter um conhecimento de onde surgiu tudo isso que a gente conhece hoje como rock and roll, né? Bacana. Então canta pra gente. Vamos lá. Before you accuse me, take a look at yourself. I said before you accuse me, take a look at yourself.
You said I've been spending my money on another man. You're taking money from someone else. I called your mama 3 or 4 nights ago. Yes, I called your mama 3 or 4 nights ago. Well, your mother said, honey, don't call my son no more. Yeah, before you accuse me, take a look yourself. Ooh, before you accuse me, you take a look yourself. You said I've been spending my money on another man. You're taking money from someone else. Yeah. Show de bola. Muito bom, muito bom. Quais são os seus contatos, Johaine? Vou deixar meu telefone. Por quem favor. quiser. É 41 9897 2145. Lá no Facebook, eu devo ser a única Johaine existente lá. É só puxar por Johaine, Johaine. Vocês podem achar minha página, perfil pessoal também. E linkado em tudo isso tem as bandas também que eu participo. Bacana. Você disponibiliza as tuas músicas para download? A gente Já disponibiliza. Tá nessa onda? Das autorais ainda não saiu nada, Não. né? Mas quando estiverem disponíveis, com certeza. Bacana, legal. Bom, doutor, tem tempo hábil ou chega um período, como diria minha avó, caducou, não tem mais direito, quem comeu, comeu, quem não comeu, se arrependeu. Como é que funciona, doutor? Tem algumas regras específicas, mas é possível afirmar que 10 anos é o prazo máximo para revisar um benefício. Nós observamos muito benefícios concedidos há mais de 10 anos em que houve erro na concessão que infelizmente não podem ser revisados. Existe o fator retroativo? Por exemplo, houve um índice lá atrás, 98, 99. Mas a pessoa, se eu me aposentei antes, me aposentei depois. Como é que faz esse enquadramento aí? Isso, para alguns casos, é possível. Não se trata especificamente de uma revisão, tecnicamente não é uma revisão, mas na verdade os efeitos são os mesmos, né? Para benefícios concedidos há mais de 10 anos, principalmente os benefícios que tiveram limitação ao teto. Isso foi muito divulgado pela imprensa nesses últimos anos. Esses benefícios, eles, por mais que tenha se passado 10 anos, eles podem ser revisados. Né? Não, repito, não é tecnicamente uma revisão, mas eles são índices de reajuste que não foram observados, que fazem com que possa haver essa melhora. Agora, houve uma mudança significativa, eu acho que foi o ano passado? Isso. Que eu acho que a dúvida permanece na cabeça da maioria das pessoas. Qual foi essa mudança, doutor Vitor? Na verdade, foi introduzida uma opção para aposentadoria por tempo de contribuição, que é a aposentadoria por pontos. A pessoa que atingir, o homem, 95 pontos e a mulher 95 pontos, ela pode se aposentar sem fator previdenciário. O que são esses pontos? Exatamente. Tem muita gente que diz, mas vou ter que trabalhar até os 95? Os 85? Não é isso, né, doutor? Não. Os pontos, na verdade, eles são a soma do tempo de contribuição com a idade da pessoa. O tempo de contribuição, no mínimo 35 para o homem e no mínimo 30 para a mulher. Então, por exemplo, o homem que tenha 35 anos de tempo de contribuição e 60 de idade, se somados, atingem os 95 pontos. Ele se aposenta por tempo de contribuição sem o redutor, sem o fator previdenciário. Tem isso também. Tem isso também. É importante deixar claro que não houve uma alteração no requisito obrigatório. Né? A pessoa consegue hoje se aposentar com 35 anos de tempo de contribuição, mesmo que não tenha os pontos. Isso ela pode. Mas ela sai com o seu, como diz muito, com integral ou tem um deflator aí? Tem uma redução. Justamente a aposentadoria, essa regra dos pontos, ela foi para possibilitar com que a pessoa se aposentasse sem esse redutor. Mas é uma forma de incentivar, por parte do governo, a permanência do cidadão contribuindo um pouquinho mais, é isso? Perfeito. Na verdade, é basicamente isso. A pessoa que se aposenta com 35 anos de tempo de contribuição, por exemplo, e não tem os pontos, ela vai receber um benefício menor, só que por mais tempo. Né? A pessoa, na verdade, que espera um pouquinho, que
tenta chegar nesses pontos, ela pode receber um benefício maior, só que obviamente por menos tempo. É um cálculo atuarial. Claro. É isso? E, exatamente. Essa questão do tempo especial que nós conversamos, a insalubridade, ela é muito importante para isso também. Porque esse tempo reconhecido a mais faz com que a pessoa tenha mais pontos. Então ela pode chegar antes nos 95 pontos ou nos Perfeito. 85 pontos. Bom, tem outros assuntos que são pertinentes aqui à aposentadoria, mas isso aí vai ser conversa da semana que vem, que eu prometo convidar o Dr. Vitor para voltar aqui conversar com a gente, que tem a questão também dos acidentes de trabalho, né, doutor? Das aposentadorias especiais, de repente a pessoa se machuca, né? E aí, como é que faz o auxílio doença? Tem N questões, né, que a pessoa, muitas vezes, tem pessoas que é negado 200 mil vezes, né, a aposentadoria, e a pessoa está lá literalmente pendurada há 1 ano, 2 anos em casa, nem trabalha e... Bom, eu ia falar quase que eu falei besteira aqui, mas tudo bem. Mas tem isso, né, doutor? Tem, muito. E agora, o que eu faço? Vou trabalhar ou fico dependendo dessa auxílio doença e fico naquela incógnita, não tem, doutor? Isso, tem muitos. Mas esse assunto o doutor vai falar pra gente na semana que vem. O doutor Vitor é lá da Glomb, né? Glomb, isso. Glomb Advogados Associados. Perfeito. Qual que é o site lá da empresa? É www.glomb.com.br. Glomb, como é que se escreve Glomb? G-L-O-M-B. G-L-O-M-B. Acessa lá, Glomb, né? Advogados Associados, que você vai encontrar lá o contato do Dr. Vitor. Ele que prometemos que estará conosco na semana que vem, falando um pouco mais a respeito de aposentadoria, ok? Você gosta, doutor, de música, doutor? Gosto. Tá me contando, segredando aqui, né, Johanne? É verdade. Que ele, quando mais jovem, gostava de tocar guitarra. Isso. É isso? Exatamente. Desistiu? Na verdade, foram os outros compromissos do dia a dia, fazem com que a gente não tenha tanto tempo, mas a paixão pela música, ela existe, e a música, eu acredito que ela seja essencial para a nossa vida. Ok, vamos fazer uma linha aberta, mais uma participação do nosso telespectador. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem fala, Igor? É o Edson, Cid Cercado. Ô, Edson, seja bem-vindo. Um abraço, amigo. Tô Fique à gostando vontade, do faça sua programa de pergunta. vocês aí. Daí me interessou, eu tô com um problema aí. Então eu fui aposentado por validez, né? Com revisão de 10 anos. E foi em 2006, agora em fevereiro vence os 10 anos. Eu queria saber se eu vou ter que aguardar a carta no INSS ou já estou aposentado por definitivo, como é que é? Entendeu a pergunta, doutor? Entendi. Edson, obrigado pela participação. Ouve a resposta do Dr. Vitor. Obrigado, parabéns pelo programa. Muito obrigado. Um abraço para você, amigo. Tchau. Bom, Então, Edson, doutor. a aposentadoria por invalidez, ela é um benefício de caráter permanente, ela é uma aposentadoria como uma aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, etc. É uma das modalidades. É uma das modalidades, ela gera inclusive pensão, né, aos dependentes, caso haja o falecimento do beneficiário. Então, ele é um benefício permanente. O que pode acontecer, isso existe uma previsão na lei, é que o INSS pode convocar a pessoa para verificar se ela permanece incapaz durante esse período. Mas é um benefício com todas as... Mas ele está sujeito, então, a essa chamada do INSS. Sim, isso... Porque eu ouvi o nosso telespectador falar que ele está guardando a carta. Que carta seria essa? O que seria, doutor Vitor? Muito provavelmente é a carta de concessão, é a carta que demonstra que ele foi aposentado. Ok, já está aposentado. Ele Isso. tem que aguardar essa carta? Na verdade, ele pode ir até uma agência do INSS e verificar, buscar esse documento lá, ele não precisa necessariamente receber Porque a essa carta é meramente um aviso formal, né? Perfeito. É uma documentação. Perfeito, mas se ele recebe o benefício mensalmente, se está tudo ok, a carta é mais um documento formal. Doutor, até a semana que vem. Obrigado pelas Agradeço. suas informações. Johanne, que música você quer finalizar o programa cantando aí? Vamos fazer um Black Sabbath, então, em homenagem ao Black Rock and Roll. Sabbath, meu Deus do céu, hein? Gente, obrigado pela companhia. Continue na Transamérica. Tá vindo aí mais programação legal, feita com carinho para você. E amanhã estamos de volta às 5 da tarde com mais um Boa Tarde Curitiba, finalizando com a Johanne Obrigado. cantando pra gente o Black Sabbath. Valeu, obrigado. Some people say my love cannot be true. They really mean my love, and I'll show you. I will give you those things you thought unreal. The sun, the moon,
and the stars obey my seal. Oh yeah. Follow me now and you will not regret living the life you led before we met. You are the first to have this love of mine, forever with me till the end of time. Your love for me is just got to be real. Before you know the way I'm going to feel, I'm going to feel, I'm going to